Receba as informações e as notificações de vídeo do Mac se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Muito bem, alunos do Mac, vamos lá. Retornando ao nosso treinamento, né? Atuadores, parte 3. Vamos lá. Agora, falar da fixação do eletroinjetor, né? Que é feito aí através do tubo distribuidor com acesso um pouco apertado. Dá para remover o injetor sem desmontar o coletor? Dá, mas é apertado, hein? A remoção dele correndo ali pelo contorno do coletor é um pouco chato, mas é possível, porque os injetores são curtinhos, né? Assim que destacar ele, você consegue correr ele lateralmente, né? Correr o tubo distribuidor lateralmente sem maiores dores de cabeça, tá? Então é possível a remoção. Então vamos à telinha aí referente à fixação dos eletroinjetores. Observem que é uma trava de segurança entre o injetor e o tubo distribuidor. Não podemos nos esquecer dos anéis O-rings, né, de vedação, tanto do lado do tubo quanto do lado do coletor de admissão, né? Removeu? Não adianta, pessoal. Assim que tira o injetor do cabeçote, os anéis O-rings já estão ressecados, estão endurecidos, são de borracha, né? Obviamente, tem que ser substituído, tá? Por quê? O anel O-ring do injetor com o coletor de admissão, né, com o cabeçote, se estiver ruim, vai gerar uma falsa entrada de ar. O anel O-ring, né, em relação ao tubo distribuidor, se estiver ressecado, com problemas, vai gerar vazamento de combustível, tá? Então, tem que estar o quê? Sempre atentos. Desmontou, se faz a troca dos 8 anéis O-rings, tá? E claro, a limpeza dos bicos sempre acontece via ultrassom. Ou seja, o que limpa os injetores, pessoal, não é o bico pulsando nas buretas bonitinho. Não. A parte de bureta, né, é teste da válvula. A limpeza em si é onde? No ultrassom. Fica lá vibrando, né, pulsando o bico e vibrando. Ali sim, você tem o quê? A limpeza. Então a limpeza é no ultrassom, é ali que quebra, né? Por isso que chama ultrassom, né? Quebra a molécula, as moléculas da sujeira, da resina, do carvão e por aí vai. Ok? Testes. Temos aí então mais uma foto do tubo distribuidor, né? Observem sempre apenas uma alimentação, né? Não tem linha de retorno, porque está tudo dentro do tanque, lá no módulo de combustível, tá? Fala então dos testes. Essas eletroválvulas são testadas pela ECU em sua resposta. Fora do veículo, o teste fica por conta da medição da resistência, que vocês viram, né? De 10 a 13 ohms. E o teste de vazão em equipamentos próprios, tá? Mas lá no carro, pessoal, se a válvula injetora estiver queimada, o módulo identifica? O que vocês acham? Será que o módulo identifica? Então vou explicar para vocês. Não temos 4 injetores? Como que o módulo comanda esses 4 injetores? Individualmente. Ela manda pulso negativo. E quando ela não está mandando pulso negativo, o que tem nesses 4 fios, né, do eletroinjetor? 12 eletroinjetores. Temos o que nele? Está neutro, está negativo ou está positivo? Ó, eu estou lá com o motor ligado, em marcha lenta, funcionando. Os 4 fios estão pulsando negativo, cada um na sua ordem. Quando não está tendo pulso, naquele momento, o que tem nesse fio? Está neutro, está negativo ou está positivo? 3 opções. Ele está positivo.
Só vai ficar negativo quando o módulo manda o pulso. Aí sim, energiza o injetor. Caso contrário, vai ter positivo nele. Com certeza. Vocês já fizeram um teste aí na oficina, com canetinha de polaridade, né? Vendo ali com o motor ligado, ou na partida também serve, né? Os dois fios do bico. Um vai estar positivo e o outro positivo também. Só que um desses que está positivo, na partida ou o motor funcionando, vai estar pulsando negativo. Mas o tempo todo vai estar com positivo aceso. Por que isso? Pessoal, o injetor não é uma bobina, não é enrolamento. Não tem dois fios. Não chega positivo num dos dois fios? Chega. Esse positivo não vai percorrer o enrolamento e não vai sair pelo outro lado, ou ele morre ali. Não, ele não morre ali, ele vai sair do outro lado e vai chegar até o módulo. Tá? Lógico, não vai queimar o módulo internamente, ele tem suas proteções, né? Ele tem, né, toda a sua questão de proteção para o positivo não entrar para o lugar errado, né? E por aí vai. Acontece o quê? Quando o módulo manda o negativo, esse negativo vai até onde? Até onde tiver alguma resistência, que é a própria resistência da bobina interna. Ah, então é assim que funciona. É por isso que se tiver um bico quebrado, tá? Ou a bobina interna do bico queimada, o módulo sabe que aquele injetor está com defeito. Porque o positivo não está chegando no módulo. Tá? Quando ele manda o comando negativo, não vai funcionar nada. Então ele dá uma volta no próprio injetor. Para quem tem dúvida sobre esse teste básico, faça amanhã na oficina. Ligue a caneta de polaridade. Funciona o motor aí que esteja em condições normais. Ou na partida apenas. Tá? Com o chicote conectado nos bicos. Veja lá, com a canetinha de polaridade, os dois fios. Os dois vão estar positivos. Só que um só positivo. O outro vai estar positivo e pulsando o negativo. A lampadinha verde. Agora, se você tirar o conector do bico, pegar na mão o conector e conectar ali a canetinha, né, no terminal do chicote, pode dar na partida, o motor funcionando. Aí sim, um vai estar só positivo, o outro vai estar só pulso negativo. Por quê? Porque não está conectado no bico, não está ligado na bobina do bico. Entenderam isso, pessoal? É fundamental entenderem essa parte básica de eletrônica para melhorar cada vez mais os diagnósticos da injeção eletrônica. Então, repetindo, estou com a canetinha de polaridade na mão, desconecto o bico, estou com o chicote na minha mão aqui, o conector. Peço para o companheiro dar na partida, um dos fios vai ter o quê? Positivo, o outro, pulso negativo. Acabou. Se eu conectar esse chicote no bico, tá? Pedir para a mesma coisa, o companheiro dar na partida, com a canetinha, por cima agora, né? Fazer ali um minúsculo furo no fio. Um vai estar positivo o tempo todo, o outro vai estar positivo e pulsando o negativo. Porque o positivo, ele passa pelo enrolamento da bobina e sai do outro lado, obviamente. É por isso que o módulo sabe quando o bico tem problemas. Belezinha? Entender esse conceito dos bicos injetores, bem básico, simples e necessário para melhorar o seu dia a dia aí na reparação automotiva. Tá? Só para fechar o assunto dos bicos, muitos problemas no Honda Fit, tá? Com consumo mais alto que o normal, engasgos e carros reprovados na inspeção veicular ambiental em São Paulo, por sujeira nos bicos injetores. Tá? Então, muita atenção com isso. Tá? Ou seja, suja bico sim. Como que eu limpo o bico injetor? Removo, levo para a máquina de ultrassom, faço o teste,
troco os O-rings, jogo descarbonizante lá no cabeçote, também no corpo, limpo o corpo borboleta, coletor de emissão, e aí remonto os bicos injetores. Belezinha? Então vamos lá ao outro atuador desta nossa aula. Botão de acionamento. Então temos aí o painel do Honda Fit 1.5. Tá? Estão vendo ali bem no centro? Temos o rádio, o rádio CD. Logo abaixo, o comando de ventilação interna ou externa. E os 3 botões, Um é para regular a temperatura, outro para ligar o ventilador interno e outro para selecionar se o ar sai por baixo, no meio, no para-brisa. Muda aí a posição que passa o ar. Tá? Temos 2 botões logo acima. Tá? Um é do desembaçador traseiro e o outro é o botão de ligar o ar-condicionado. Tá? Curiosidade. O Mac é cultura. Claro. É padrão nisso Honda Fits, Você ligou o ventilador na primeira velocidade. Se apertou o botão do ar-condicionado, a luzinha ali no meio dele vai ficar azul. A do desembaçador traseiro vai ficar laranja, avermelhada. Tá? Experiência própria. Essa lampadinha no botão, pessoal, é especial. Não é uma lampadinha, tipo foguetinho, Não. É uma lâmpada com soquete especial. Para trocar essa lâmpada, tá? Vai ter que desmontar toda essa parte frontal do console, que não é tão difícil, tá? É encaixado e parafusado, tá? Desmontar o botão, tirar a frente do botão para trocar esse soquetezinho. Detalhe, são 2 lâmpadas, um do desembaçador, um do ar-condicionado. R$ 35,00 cada lâmpada. R$ 70,00 de lâmpada. Acreditem se quiser. É verdade. E esse soquetezinho só se encontra original. Tá? Não sei que algum fabricante agora começou a importar ou fabricar. Mas até pouco tempo atrás, só original. Tá? Então, se pegar o Honda Fit, apertou o botão do ar, não acendeu a luz, monte um orçamento com cuidado, com cautela, para passar o preço certinho para o seu cliente. Valeu a dica? Vamos lá. Botão de acionamento. É a ligação que a RCU da injeção recebe do condutor. Ou seja, o dono do carro, quando ligar o ventilador na posição 1, 2, 3 ou 4, são 4 posições, 5 com a posição desligado, Você ligou na 1, 2, 3 ou 4, apertou o botão, vai acender o LED no botão, a lâmpada, não é LED, tá? É lâmpada, tá? Vai acender a lâmpada. Esse sinal que o condutor, o motorista quer ligar o ar, vai para o pino E28 do módulo, para ser feita a ligação do relé e assim da embreagem do compressor do sistema de ar-condicionado. Ou seja, quando você aperta o botão, quem vai acionar o compressor? É o relé. Mas quem é que liga o relé do compressor? Não é o botão. É a ECU. Ou seja, é feito um controle da injeção eletrônica, do módulo que mapeia, que gerencia o sistema, do relé do compressor. Tá aí, ó o compressor aí dessa linha Honda, tá? A polia dianteira do compressor, que é a embreagem, eletromagnética, tá? Obviamente, quando o relé manda a energia para essa polia atraca e o compressor é movimentado pelo motor do carro, através da correia, tá? Claro. Então, o compressor em si é algo totalmente mecânico. Todo mecânico, pessoal. O que é elétrico aí? Só a polia. Somente. Que é eletromagnética. Tá? Vamos ver os pinos dessa ligação. Através do pino E18, há o controle de acionamento do relé do compressor. Então, é o relé que aciona a polia do compressor do ar-condicionado. Ainda
temos o controle em cima da pressão do sistema, pelo pino E12. E o acionamento do ventilador, também via relé, é pelo pino B06. Ou seja, pessoal, tudo passa pelo módulo. Ou seja, o botão vai o sinal para o módulo da injeção. O módulo da injeção aciona o relé. Temos ainda o sensor de pressão, né, chamado pressostato de pressão, né, vai para o módulo. E o módulo controla o ventilador. Tudo por ele. Ou seja, excesso de pressão, tá, ou falta de pressão no sistema, o módulo pode não ligar o compressor para preservar o compressor. Ou ligar o ventilador numa velocidade mais alta para resfriar mais o sistema. Ou seja, fica o tempo todo monitorando e trabalhando, inclusive no ar-condicionado. Né? Então está aí a central, né? A ECU, né? Tudo passa por ela até o sistema de ar-condicionado. Ok? Vamos a mais uma dica dessa nossa aula. Se houver falhas no sistema de injeção e a rotação do motor estiver muito baixa, teremos o corte do acionamento do sistema de ar-condicionado. Ou ele vai ficar ligando e desligando. Vocês já viram na oficina, né? Um carro que a lenta não está legal, o carro está engasgando ou falhando. Em marcha lenta, ou o ar-condicionado não liga, ou ele fica clact, 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 clact. Fica acionando e desacionando o tempo todo. Ok? Vamos à perguntinha desta nossa aula. Falhas no injetor são indicadas no scanner? Então, se tiver defeito, falha no bico injetor, indica isso no scanner? Sim, né? Se for falhas em curto-circuito ou circuito aberto, teremos a indicação. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas aqui selecionadas. Felipe Donini de Paula perguntou: professor, se esse relé estragar, acusa no scanner? Então vamos lá, depende do relé. Por exemplo, relé principal? Não, porque o relé principal é ele que manda energia para o módulo funcionar. Se o relé principal não funcionar, o módulo não vai enxergar isso, né? Não tem como. Agora, os demais, o módulo consegue identificar alguns tipos de falhas. Tá? Por exemplo, se ele não atracar, não consegue. Mas se ele não está no local ou com a bobina interna, né, que o relé também tem uma interna conectado, aí ele consegue identificar. Tá? A mesma coisa dos bicos, né? Ou seja, o módulo comanda os relés sempre pelo negativo. Ou seja, o positivo que já vem pelo relé principal, ou fusível, ou poste-chave, vai passar pela bobina interna do relé e vai chegar até o módulo. Quando o módulo manda o negativo vai até a bobina do relé. Então, se estiver desconectado, realmente, o módulo vai identificar. Agora, se o defeito for ali, ó, no contato do relé, né, na chavinha, aí já não identifica. Não tem como. Tá? Também do Felipe, quando liga a ignição, já é energizado o bico com positivo? Sim. Ao ligar a ignição, o relé principal já fica energizado. Né? O positivo já chega nos bicos durante um tempo curto, de alguns segundos. Tá? Por quê? O sistema fica pronto para a partida. Se não dá na partida, ele vai cortar o positivo só por uma questão de segurança. Tá? Rony Godoy, de Timóteo, Minas Gerais. Com o eletroinjetor no próprio coletor, os anéis de vedação ressecam com mais facilidade, provocando a entrada de ar? Eu acredito que ele estraga mais quando está igual no FIT, né? Diretamente no cabeçote. Porque está diretamente no alumínio, né? E acaba tendo uma temperatura mais alta que o do plástico. E há de convir, né? O anel O-ring, que é de material borracha, né? Em contato com o metal, com o alumínio,
veda menos do que o anel de borracha no coletor de admissão de material plástico, né? Mas assim, é raro ter problemas de má vedação nessa parte, muito difícil. Também, pessoal, se tiver, para identificar, é facinho. Motor ligado em marcha lenta, spray de desengripante. Vai lá e espirra o spray bem na direção ali dos anéis O-rings. Se houver uma falsa entrada de ar, esse desengripante vai ser aspirado e vai mudar a rotação do motor. Então é assim, básico, pessoal. Para identificar ali, ó, falsa entrada de ar no motor, no coletor, spray desengripante, tá? Não vai estragar nada também. O que você vai jogar ali não é suficiente para pegar fogo, óbvio, então a segurança é mantida e você descobre facilmente falsa entrada de ar. Então pode fazer, que é possível e funciona bem também. Marcelo Reinaldo de Godoy comentou aqui por que alguns bicos de carros mais antigos queimavam tanto. É porque faltavam resistores para eles? Não, Marcelo. Os bicos, tá, mais antigos, eles eram grandes, dissipavam menos calor, tá? A maior parte era de metal, tá? A maior parte era de metal. E acabava o quê? Aquecia demais, a bobina interna queimava, tá? Então, isso pode acontecer mais nos veículos antigos. Os bicos mais novos, que são pequenos, todo o invólucro externo de material plástico, só a parte central, que é de aço inox, né? Eles dissipam melhor o calor. E claro, né? Se analisar as injeções mais antigas, elas eram, ó, entre aspas, quase que penduradas no motor. Eram motores preparados para serem carburados, onde foram utilizados com injeção eletrônica, né? Poxa, os motores novos não. O coletor, o cabeçote, tudo já é preparado para facilitar a troca de calor, melhorar o funcionamento da injeção eletrônica. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, obrigado pela participação desse treinamento. Semana que vem, Atuador, parte 4. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.